Estamos de volta com Rádio Intercultural, Educomunicação nas ondas do rádio. Então, os saberes indígenas para a educação ambiental de hoje, nós vamos receber aqui o Gozodá Paité Suruí, ele que é do Centro Cultural Paité, e ele vai falar para nós aqui da importância do conhecimento tradicional do povo Paité Suruí para o enfrentamento em tempos de pandemia. Olá, Gozodá, tudo bem contigo? Boa tarde, professor João e professor Heitor, né? Boa tarde, Gozodá. Sempre é um prazer, né? Estar conversando com pessoas, amigos, né? Que sempre tá lutando pela mesma causa, né? Então isso sempre nos traz uma força, né? Porque eu acho que uma das ferramentas importantes na vida do ser humano é diálogo. Porque, principalmente assim, num momento difícil como esse, né? Porque você precisa dialogar para construir, para realmente enfrentar um momento difícil como esse. Então, sem diálogo, acho que não tem construção nenhuma. Então, por isso que sempre é importante conversar com pessoas que estão sempre preocupado com o futuro e sempre está buscando um futuro melhor para todos. Então, eu me chamo Gazodá Suruí, eu sou do povo Paité Suruí, moro aqui na aldeia Paité, Linha 9, que é uma das 28 aldeias do povo Paité, espalhado nesse território indígena chamado Terra Indígena 7 de Setembro, que é uma área de 248 mil hectares, localizado entre os estados de Rondônia e Mato Grosso. Então, nesse espaço vive o povo Paité, um povo de 1.500 pessoas. Nós, povo Paité, identificamos o nosso povo através do grupo clânico, né? Então, nós somos formados pelo grupo clânico Ngamep, que é Maribondo Preto. Eu acredito que o professor deve já ter ouvido falar isso, né? E Ngamir, que é Maribondo Amarelo. E também temos Caban, que é uma fruta regional amazônica, né? Mirindiba. E temos também Macor, que significa taboca. Então, esses 4 grupos clânicos que identificam o povo Paité. Então, eu faço parte do grupo do clã Amep, Maribondo Preto, né? E então, meu pai é Amep, né? Porque a gente sempre puxa o clã através do pai, né? Minha mãe é Cabana. Então, devido ao meu pai ser Amep, eu hoje considero como Amep. Então, eu sou formado em turismo, fiz na Faculdade São Lucas de Porto Velho, em 2009, terminei, e mestre em Geografia, e atualmente faço doutorado em Geografia pela Universidade Federal de Rondônia. E faço parte de grupos de pesquisas, 2 grupos de pesquisa da universidade, que é Gepicultura e Gente. Então, a gente participa desse grupo e também, recentemente, eu integrei a grupo de pesquisas que tem quase 30 cientistas da América Latina. Esse grupo se chama SPA, que é o painel científico para a Amazônia. Então, eu recebi um convite há 2 meses atrás e eu estou novo nesse grupo. Então, esse grupo foi criado ano passado, em Nova York, né, durante
COP25, se não me engano, e esses grupos de cientistas criaram esse painel para eles tentar buscar solução para o bom desenvolvimento e sustentável para a Amazônia. Então, eles acharam interessante que era importante ter um indígena pesquisador que realmente contribui com a visão indígena. Então, eu estou fazendo parte desse grupo agora. Inclusive, amanhã vai ter o primeiro webinar sobre isso. Então, eu sou amanhã uma dessas pessoas a falar sobre o conhecimento do povo indígena, por que o nosso conhecimento é importante. Bacana. E aqui na aldeia Paiter, eu coordeno o projeto, né, do Centro Cultural Agupacoco. Inclusive, eu tive essa ideia de criar o Centro Cultural Agupacoco em 2016. Porque, como pesquisador indígena, eu entendi que o povo, ele precisa de sua cultura para a sua sobrevivência. Então, eu entendi que nós do povo Paité Suruí, precisamos fortalecer a nossa cultura, porque nós somos um povo. Nós temos nossa cultura, nós temos nosso conhecimento, e que depois do contato com a sociedade não indígena, nunca foi mais visto como era antes do contato. Então isso me levou à preocupação, porque eu vi que nós, do povo Paiter, nós estávamos valorizando mais uma coisa que não é nosso, em vez de valorizar nosso. Então isso não é bom para uma pessoa que depende dela para viver. E a nossa cultura, o nosso conhecimento é isso para nós. É uma ferramenta importante para a nossa sobrevivência. Por isso nós temos que levar sempre em consideração como uma ferramenta prioritária, né? Porque é ele que nós faz um povo Paiter que tem sua cultura, que tem seu reconhecimento, que tem seu conhecimento, e a partir daí as pessoas podem reconhecer e valorizar e respeitar o povo indígena. Então, um povo que não tem cultura não tem seu espaço. Então, por isso que eu criei o Centro Cultural junto com minha família aqui da aldeia, para a gente trabalhar nessa questão de sempre buscar valorizar e respeitar o que a gente é, a nossa origem, a nossa raiz, a nossa visão através da floresta. Então é isso que nós trabalhamos desde 2016 aqui. Usamos os nossos anciões para ensinar os nossos jovens a entender o valor da nossa cultura, o valor do nosso conhecimento através da floresta. Então é isso que nós trabalhamos hoje. E esse trabalho está sendo muito importante para nós aqui. Tanto que hoje o jovem daqui da aldeia, ela já tem uma visão diferente. Ela já coloca a sua cultura do seu povo e o conhecimento do seu povo já como primeiro plano. Porque antigamente não era assim. A gente dava mais valor à coisa da cidade do que nosso. Então isso para mim é muito gratificante de ver que o nosso trabalho está sendo reconhecido não só pela comunidade, mas também como pessoa lá de fora, pessoa da cidade. E a gente também pensou nessa questão, porque hoje nós, povos indígenas, além de buscar fortalecer a nossa cultura, o nosso conhecimento, precisamos mostrar para as pessoas de fora que o povo indígena também é ser humano e que tem muito a contribuir com a nossa sociedade. Então, esse trabalho que vem fazendo intercâmbio cultural com os parentes de outros estados, de outros municípios, e também com pessoas
que vivem na floresta, comunidades tradicionais e também outros grupos, né? Escola, universidade. Então, esse trabalho que nós vem desenvolvendo desde 2016. Então, eu vejo que cada vez mais o nosso trabalho está sendo reconhecido. E isso é importante para nós do povo Paiter. Então, a partir desse trabalho, a pessoa já começa a ter uma visão diferente do que muitas vezes a sociedade pensa da gente. Então, nós estamos cada vez mais conquistando nosso espaço e mostrando o nosso valor, que sempre nós tivemos. Não é só hoje. O povo indígena tem a sua cultura, tem o seu conhecimento desde muito tempo, anos atrás, quando Deus criou a humanidade, né? Então, por isso que a gente nunca deve de respeitar o nosso próximo, porque independente da cultura que ele é, acreditamos que a gente precisa ser unido, porque num momento como esse, todo mundo está precisando um do outro. Indígena precisa de não indígena, e não indígena precisa do indígena. Então, isso é muito importante. Então, a partir dessa preocupação, a partir desse desafio, temos que entender que nós precisamos ser unidos, porque o desafio da vida está cada vez mais fortalecendo. Cada dia que passa aparece mais doença, cada dia que passa a mudança climática está mudando, está sendo diferente, e isso afeta o modo de vida de todos nós, não só indígena, mas de todo mundo. É isso que nós, povos indígenas, preocupamos, né? Então, por isso, esse trabalho de valorização que nós trabalha aqui na nossa aldeia é importante para todo mundo. Da mesma forma, a pessoa da cidade está usando o conhecimento dele para ajudar o planeta. Então, isso é um trabalho importante, é uma parceria que precisa ser cada vez mais reconhecido, né? Então é com esse conhecimento, com essa cultura que o grande Criador nos deu, quando nos criou, é esse conhecimento que vem sendo ferramenta importante para que o povo indígena Paiter, no nosso caso aqui Paiter, Suruí, venha sobrevivendo, venha enfrentando, venham desafiando esse momento difícil. Porque nós, do povo Paiter... Você está me ouvindo? Você está me ouvindo? Sim. Você começou a falar de uma questão aí, desculpe interromper você, mas que eu gostaria que dentro da sua reflexão, você falasse um pouco mais disso, assim, ó. Qual é o mito de origem dos Paité Suruí? Como que vocês surgiram? Porque você falou um pouco, começou a falar nisso um pouquinho atrás. Uhum. Então, é possível? O povo Paiter, ele... essa é a nossa autodenominação de verdade, que nós carregamos conosco desde a nossa origem, né? Desde a nossa criação. Paiter, que significa gente de verdade. Então, essa autodenominação nós faz carregar uma responsabilidade muito grande na nossa vida, que é de respeitar um ao outro, respeitar outros seres, não só ser humano, mas outros seres que têm vida igual a nós, seja animais, seja planta, seja rio. Então, é essa missão que Deus nos deu quando Ele criou muito tempo, anos atrás, e por isso deu nós essa autodenominação, Paiter, ser gente de verdade. Então, segundo a nossa história, segundo os nossos anciões, sempre contaram para nós que o povo Paiter foi criado pelo grande Criador, falou. Ele usou ossos de outros seres que foi comido pelas onças no passado. Então isso significa que antes de nós já existia outro povo
que foi comido pelas onças e acabou sendo extinto. Então o Palop, ele buscou esses ossos através de animais na figura do veado, né, veado mateiro, para buscar ossos na aldeia das onças. Então o veado fez esse trabalho para o Palop e ele buscou os ossos na aldeia das onças e trouxe para ele. Então ele começou a soprar ossos por ossos e começou a surgir gente, pessoas, Paiter no caso, né? Então assim nossa história conta, assim é o surgimento, a história da origem do povo Paiter. Então, desde esse tempo nós temos o nosso conhecimento, nós temos a nossa cultura de sobrevivência. Então, ao longo do tempo, antes do contato e até os dias de hoje, a gente vem usando esse nosso conhecimento para enfrentar e superar esses desafios que a gente vem enfrentando no nosso dia a dia. Então, por isso que hoje a gente sempre respeita a nossa cultura, o nosso conhecimento, porque não é uma invenção nossa, é uma coisa dada para nós pelo grande Criador. Então, por isso, ela é sagrado. Então, por isso, nós temos que fazer a nossa parte de sempre cuidar e valorizar ela, para que ela não seja extinta, para que ela não acabe. Porque a cultura e o conhecimento, a gente tem que carregar conosco até onde for. Enquanto existir Paiter no mundo, cada um tem que carregar consigo um pouco de tudo isso. Então, hoje, Zodá, a nossa maior preocupação é essa. deixa eu só te perguntar uma coisa. Nos últimos dias aí, os meios de comunicações, a gente tem acompanhado que tem cerca de, você falou aí em torno de 1.500 a Uhum, população Paité hoje na terra indígena 7 de setembro, aqui no estado de sim, Rondônia, e os noticiários dão conta da presença de 115 pessoas infectadas com coronavírus. Desses uhum, 115 aí, nos últimos dias, parece que morreram três grandes lideranças, entre elas sim, o professor da escola indígena, o Renato, que sim, inclusive é teu primo. E aí eu meu queria primo. saber assim, ó, como que vocês têm de fato trabalhado para enfrentar a pandemia na perspectiva da cultura e identidade Paité? Como que vocês têm analisado e compreendido essas perdas de Paité nesse momento tão difícil para a humanidade? Então, esse momento que nós estamos passando é a segunda mais difícil que o povo Paité Suruí atravessa, porque o primeiro foi pós-contato com o sarampo, que dizimou muito do nosso povo. Então, essa é o segundo maior pandemia muito perigoso que nós estamos enfrentando. Então, o povo Paiter, é, o, o Covid-19 chegou aqui na aldeia Paiter em início de junho. Início de junho. Então, foi a primeira aldeia a ser infectada aqui onde eu moro, né? Então, na época que teve primeiro caso, eu tive que me isolar lá para o Centro Cultural. É um espaço que está afastado da aldeia, está a 2 quilômetros da aldeia onde eu moro. E fiquei lá até cheguei domingo aqui em casa. Então fiquei quase mais de 2 meses. Eu fiquei lá com minha família. Então, graças a Deus, nenhuma da minha família teve caso ainda. E, e os demais aqui da aldeia foram infectados. Quase 50 pessoas. Então o vírus, ele foi para outras aldeias depois.
Então, e nessa, então nós Paiter entendemos que esse vírus, ele como se fosse pessoa, né? Ele fica andando, mudando de lugar. Então depois aconteceu na linha 11, na aldeia La Petanha, aldeia linha 12, linha 14, linha 10. Então nesse momento, a aldeia onde eu moro já tem quase 40 dias que teve o último caso. E hoje, nesse momento, essas outras aldeias estão passando a mesma coisa que nós passamos aqui. E aqui todos se recuperaram usando a medicina tradicional do nosso povo. Inclusive, eu estou usando direto também. Então, nesse tempo, nós entendemos que a nossa medicina é muito forte. Isso não significa que nós não podemos pegar vírus. A gente pode pegar sim, mas só que ela vem enfraquecido. Quando chega na pessoa, ele sente, porque a medicina talvez, a gente entende que ele fortalece a imunidade da pessoa. Então, em vez da pessoa ficar fraco, é o vírus que fica fraco. Então, nós entendemos E o que vocês assim, têm utilizado, Gozodá? Você falou que... E o que vocês estão usando para esse... na medicina tradicional? Então, dentro da nossa medicina, nós temos várias ervas, né? Casca de pau, raiz. Então, nós fizemos mistura. Então, tem remédio que a gente sempre usamos para combater gripe, dor no peito, dor de cabeça, fortalecer a pessoa depois de doente. Então, todo esse medicamento tradicional nós usamos. Então, é uma mistura muito grande. Então, a gente toma banho, passa no corpo, toma. Então, são várias opções. Então, esses remédios nós estamos tomando, todo mundo aqui na aldeia. Então, eu acredito que outras pessoas de outra aldeia estão usando o mesmo conhecimento, né? Então, é assim, nós, povos indígenas, no nosso caso aqui, Paiter, nós estamos enfrentando esse tempo difíceis. Mas claro que... Oi. Além desses remédios, vocês utilizam alguma outra coisa assim, reza, pagelança, tem a participação de pajés no processo de tratamento de vocês? Então, como a gente sabe, até sabe, né, do ex-pajé, nós, povo Paiter, hoje nós não temos mais pajé. Então, só usamos a força da medicina tradicional mesmo. Então, nós no povo Paiter, nós não temos mais pajé, então nós não tivemos acompanhamento. Ok. Nós uso das medicinas tradicionais mesmo. Beleza. Eu queria saber. Pode continuar, por gentileza. Então, a gente sobrevivendo dessa forma. A gente poderia ter um amparo, né, um acompanhamento também do governo, né, principalmente através de órgãos que trabalham com a questão indígena, principalmente no caso a saúde, né, que é a CESAI. Porque a gente já previu que esse momento ia ser difícil para nós. Então, articulamos, dialogamos através de nossas lideranças, tanto que foi até criado um grupo dos Paité Suruí a dialogar com o governo para minimizar essa preocupação. Mas a gente não foi ouvido, ninguém levou a nossa reivindicação com seriedade. Então a gente vê que hoje nós estamos sofrendo como consequência de tudo isso, né? Desse desrespeito do governo com o povo indígena.
Então, isso é muito triste para nós. Tanto que algumas aldeias começaram a criar barreira e nós não tivemos apoio de ninguém. Então, vocês sabem que nós, hoje do povo Paité, nós sofremos com vários violação de direito indígena. Hoje nós sofremos com, além de acompanhamento dentro da saúde, nós sofremos com invasão do nosso território. Então isso é uma coisa que atrapalhou muito a gente nesse momento. Porque nesse tempo difícil, teve pessoas entrando, saindo dentro da aldeia. Então a gente acredita que nesse tempo, algumas aldeias devem ter contraído o vírus. Entrada de caçadores, pescadores, pessoas que arrendam o território indígena. Então isso é um absurdo, né? Então quem poderia se valorizar, respeitar seus povos indígenas, acompanhasse essas coisas nesse tempo, era a FUNAI, Ministério Público. A própria CESAI poderia montar uma barreira com sua equipe. Agora, muitas das vezes, nós tomamos providência por uma coisa que não é boa para o nosso povo. Muitas das vezes a gente acaba mostrando a nossa cara para as pessoas que não gostam da gente. E muitas das vezes, o que nós fazemos pelo nosso próprio bem, a gente é acabado ameaçado. Então, muitas das vezes, o que intimida para a gente lutar por uma coisa melhor para o povo Paité Suruí é esse medo. Então, muitas das vezes, o que intimida a gente é isso. Então, por isso que, além de... Claro que nós temos alternativas de nós cuidar aqui, através da nossa medicina, através de isolamento social. Então, muitas das vezes, o que atrapalha nesse momento são esses. A invasão. Então, nenhuma pessoa vai viver bem se todo tempo tem visita estranho de pessoas que não traz realmente melhoria, qualidade de vida para você, que não traz uma orientação. Então, isso sempre prejudica nós, povos indígenas. Então, nós temos que sempre buscar cada vez melhorar isso, né? Esse tipo de pessoa que vem invadindo o território de vocês, ele tem se dado mais em busca do quê? A madeira, o garimpo? Madeira, garimpo, são esses dois que está mais destacado, né? Muito bem, tivemos aí a participação no programa de hoje do Gozodá Suruí. Semana que vem ele está de volta aqui com a gente falando mais sobre os saberes indígenas para a educação ambiental aqui na Rádio Intercultural. Educomunicação nas ondas do rádio. Até o próximo programa.